Imagine um homem caminhando pelas ruas completamente nu e descalço. O calor do sol queima sua pele. O chão áspero fere seus pés. Ele passa por casas, mercados e praças lotadas. As pessoas param para olhar, algumas rindo, outras chocadas. Murmúrios se espalham rapidamente. Quem é esse louco? Mas ele não está louco. Ele é Isaías, um dos maiores profetas da história, e seu ato bizarro é uma mensagem direta de Deus. O que poderia levar alguém a fazer algo tão extremo? Qual era o verdadeiro propósito por trás dessa ordem divina? E mais importante, como a história desse homem termina de forma tão brutal? Isaías viveu em uma das épocas mais turbulentas da história de Israel. Ele foi chamado por Deus durante o reinado de Uzias, e sua missão se estendeu por anos, atravessando os reinados de Jotão, Acás e Ezequias. Durante esse período, o reino de Judá estava cercado por ameaças. O Império Assírio avançava rapidamente, conquistando nações inteiras com violência e crueldade. Ao mesmo tempo, o próprio povo de Israel se afastava de Deus, mergulhando na idolatria, corrupção e injustiça social. Deus levanta Isaías para ser uma voz profética no meio desse caos. Suas mensagens eram diretas, confrontando os líderes e alertando sobre o perigo iminente. Mas ninguém queria ouvir. O povo acreditava que estavam seguros, que Deus jamais permitiria que algo acontecesse com Jerusalém. Foi então que Deus deu uma ordem chocante ao profeta. Isaías deveria andar nu e descalço por 3 anos. 3 anos de humilhação. 3 anos sendo alvo de escárnio. 3 anos carregando o peso de uma mensagem terrível. A Assíria viria e faria o mesmo com Judá. Mas por que Deus faria algo tão extremo? Naquele tempo, quando um exército conquistava uma nação, os prisioneiros eram levados nus e descalços, acorrentados como escravos. O ato de Isaías era uma representação visual do que aconteceria com aqueles que se recusassem a ouvir. Os assírios eram conhecidos por sua brutalidade. Eles não apenas derrotavam seus inimigos, mas os humilhavam completamente. Isso já havia acontecido com o Reino do Norte, Israel, que foi destruído e levado ao exílio. Agora, Judá estava no mesmo caminho. Mesmo após esses 3 anos de exposição e vergonha, Isaías continuou profetizando. Suas palavras iam além da destruição iminente. Ele foi um dos profetas que mais falou sobre o Messias, prevendo detalhes impressionantes sobre Jesus Cristo, séculos antes de seu nascimento. Isaías anunciou que um Salvador viria, alguém que sofreria e seria rejeitado, mas que traria salvação ao mundo. Ele previu que esse Messias seria ferido pelas transgressões do povo, esmagado por seus pecados. Apesar de suas profecias se cumprirem ao longo dos anos, Isaías era um incômodo para os governantes. E foi no reinado de Manassés, um dos reis mais perversos da história de Judá, que sua vida chegou ao fim. Manassés rejeitou completamente a Deus e mergulhou Judá na idolatria e no pecado. Quem se opusesse ao rei era perseguido e morto. Isaías não se calou. Ele continuou denunciando a corrupção e a idolatria, e por isso foi condenado à morte. A tradição judaica e escritos como o livro apócrifo A Ascensão de Isaías relatam que a execução do profeta foi uma das mais brutais da história. Ele foi serrado ao meio como uma serra de madeira. Não houve piedade, não houve clemência. Foi um martírio cruel, lento e agonizante. Mesmo assim, Isaías permaneceu firme. Ele não renegou sua fé, não tentou escapar. Sua vida foi tirada, mas seu legado permaneceu. Séculos depois, suas palavras continuaram ecoando. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, muitos perceberam que Isaías já havia descrito sua vida, seu sofrimento e sua missão. O profeta que uma vez andou nu pelas ruas carregando uma mensagem de juízo, se tornou um dos maiores precursores do Messias. Agora eu quero saber de você. Já conhecia essa história chocante sobre Isaías? O que mais te impressionou? Deixa seu comentário aqui embaixo e se quiser mais histórias incríveis como essa, já se inscreve no canal.